Olá, bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 15 de maio de 2024, quarta-feira, aniversário do meu amigo David, né? Davi. Ô Davi, Deus te abençoe, meu irmão. Que você continue crescendo na presença do Senhor, se desenvolvendo cada vez mais, colocando diante dele seus dons, seus talentos, né? Servindo-o com alegria no coração, como você sempre faz, tá bom, meu irmão? E que Deus te conceda muitos anos de vida na presença dele. Também é aniversário da irmã Vera. Irmã Vera, minha irmã, Deus abençoe a senhora poderosamente, que a senhora receba das mãos dele a cura que a senhora precisa, que a senhora receba das mãos dele o cuidado que ele sempre dispensa, né? E a senhora perceba esse cuidado a cada dia e que ele conceda à senhora muita saúde, paz e muitos anos de vida na presença dele, tá bom? Bom, hoje eu quero conversar um assunto aqui que é bem pertinente, né? É um dos mais importantes, se não o mais importante, né? Da nossa caminhada. Mas para ilustrar e para começar a nossa conversa aqui, quero te fazer algumas perguntas sobre experiências da sua própria vida. Você já teve a experiência, você gosta de conversar com uma pessoa que te escuta sem julgamento, que te escuta com atenção, você gosta de conversar com uma pessoa assim? Você gosta de conversar com uma pessoa com quem você se sente bem? Não tem aquelas pessoas que a gente vai conversar com ela, a gente se sente bem, se sente tranquilizado. Poxa, fulano é tão gente boa. Às vezes o fulano nem falou nada, mas só a presença dele ali, o fato dele ouvir você falar, a graciosidade dispensada, né? Com atenção a você. Não é bom quando acontece isso? Outra coisa, outra sensação boa também é quando você tem alguma demanda, alguma situação que você precisa resolver, mas não é da sua alçada, você não consegue resolver. Então, alguém fala assim: olha, vai em tal lugar, procura o fulano de tal, que ele resolve para você. Aí você vai no lugar, procura o fulano de tal, e o fulano de tal pega assim, escuta tudo que você falou, ou pega o documento que você está nas mãos e fala assim: pode deixar comigo. Hoje é que dia? Quarta? Não. Sexta-feira você pode voltar, que está tudo resolvido. E aí na sexta-feira você volta lá, está resolvido. Aí você fala: puxa vida, hein? Que bom que eu encontrei o fulano, que bom que alguém me indicou o fulano, né? E aí quando alguém precisar de alguma coisa semelhante, você indica: não, eu fui em tal lugar assim, lá tem um fulano de tal lá que ele desembola mesmo. Pode ir nele que ele vai resolver sua vida lá. E a pessoa resolve, né? Então, é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso. Vamos prestar atenção num texto aqui bastante interessante, bastante curioso. Lucas 5, versículos 15 e 16. Diz assim, ó: contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastados, indo para lugares solitários onde ficava orando. Jesus tinha curado ali, nesse texto aqui no capítulo 15, versículo 12, 13, 14, Jesus encontra um homem leproso. Lucas vai dizer assim: um homem cheio de lepras. Isso quer dizer que ele não tinha lepra numa parte do corpo, não. Na mão, no braço, não. Cheio de lepra. O homem estava todo leproso, o homem estava todo contaminado. E com isso, esse homem vivia afastado da sociedade, da sua família, do seu convívio social. E Jesus, então, encontra com esse homem e ele fala assim: ele pede para ser curado. Ele fala assim: o que você quer que eu... Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Jesus respondeu, estendeu a mão, tocou nele e proferiu assim: eu quero, seja limpo. Jesus estendeu a mão para o lado dele assim, e falou: eu quero que você seja limpo. E aí a Bíblia diz que o homem foi curado. O homem foi curado e Jesus falou: não conta para ninguém não, que é o segredo messiânico. Mas esse homem espalhou e pessoas notaram. Era um homem conhecido, é o fulano, o leproso. Era o leproso da rua de baixo, todo mundo conhecia. E de repente esse homem aparece limpo, sem a lepra, sem nada na parte do corpo dele leproso mais. E ele se apresenta ainda para o sacerdote dá o documento atestando que ele podia voltar para a vida social dele. Então se espalhou a notícia. É o texto do versículo 15 que a gente leu aqui, fala que multidões, mas muitas pessoas começaram a ir atrás de Jesus para também serem curados das suas enfermidades. Então você imagina bem como é que era a rotina de Jesus, atendendo multidões e multidões. Você atende multidões por dia? Você é o tipo de pessoa que lida com multidões por dia? Talvez se você trabalhe no comércio, como a Cristiane, por exemplo, como eu já trabalhei muitos anos, talvez se você trabalhe no comércio, você atende muitas pessoas ao longo do dia. Mas as pessoas passam por você porque você presta um serviço para elas. Você está vendendo alguma coisa, você está recebendo, você está trabalhando para alguém, né?
As pessoas não estão esperando de você uma solução. Ela só passa por você. No caso de Jesus, as pessoas esperavam dele uma solução. Elas iam até ele para serem curadas. Elas queriam sair de lá sem a doença dela. Assim como o leproso saiu de perto de Jesus sem a lepra, as pessoas também queriam sair de perto de Jesus sem as suas enfermidades. Pensa no desgaste emocional de Jesus. Pensa em como Jesus ficava sobrecarregado. Pensa na situação de ver multidões e multidões esperando alguma coisa dele e ele ter que atender essas pessoas. Não é ruim quando a gente não consegue atender a expectativa de uma pessoa? A pessoa estava contando contigo ali em alguma coisa e você, puxa vida, não conseguia atender o fulano. Dependendo do fulano que é, dependendo da circunstância que é, você fica com o coração pesado. Agora você imagina Jesus. E eram multidões e multidões. Multidões e multidões. Mas a Bíblia fala aqui no versículo 16 que apesar disso, olha só, todavia, entretanto, né? Mas, contudo, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando. Ir para lugar solitário e ficar orando era uma manutenção da sua paz interior. Era a manutenção da sua caminhada com Deus. Era a manutenção do recarregamento das suas baterias, né? Era a manutenção da energia da sua bateria para continuar atendendo as pessoas, para continuar cumprindo a sua missão. A gente precisa ter esse tempo também de retirada. Você tem esse tempo de retirada? Você tem esse tempo do a sós com Deus? Apesar do corre-corre do dia a dia, você tem o hábito de reservar um lugar para orar, reservar um tempo para orar, né? Abrir o coração para Deus, né? Agradecer, exaltar o nome do Senhor, fazer os seus pedidos, interceder por pessoas. Você tem o hábito de fazer isso? Muitas pessoas hoje, até dentro da igreja, estão pirando a cabeça porque não tira esse tempo. Você imagina bem, olha bem, isso aqui é didático, Jesus está ensinando isso. Porque a gente fala assim, mas era Jesus, né? Ele nem precisava disso. Pois é. Mas ele, na figura humana, incorporado, ele, enquanto ser humano, ele sabe que precisa, porque o ser humano não é máquina. Você está guardando aí no seu coração muita mágoa, muita angústia, você está guardando muita pressão das multidões de problemas, talvez não são multidões de pessoas que você atende, mas são multidões de problemas, multidões de coisas. Você está guardando tudo no seu coração, não despeja nada, não coloca nada diante de Deus. Jesus falou, não, eu tenho que falar com o Pai sobre isso. Gente, eu preciso atender vocês, mas vocês podem aguardar aqui uma horinha só. Fica aí um pouquinho que eu vou ali rapidinho. Aí a Bíblia fala assim, ele se mantinha retirado em lugares desertos, só ele e Deus, para então se refazer por dentro. A gente precisa se refazer por dentro. Se a gente não tiver o hábito de reconstruir a nossa alma todo dia em oração, em pouco tempo a gente fica louco também, a gente fica doido, com crise de ansiedade, não dormindo direito, desesperado. Entende? A oração, ela tem muito poder e é difícil dimensionar o poder da oração. É difícil elencar tudo que a oração é capaz de fazer, porque a oração, ela te projeta para uma situação metafísica. Ela está para além daquilo que a mente pode esquadrinhar. A gente não sabe que tipo de força, poder e energia são desprendidos quando uma pessoa ora, sabe? A ciência anda tentando mapear isso, né? A ciência vai nos hospitais e já foram, né? Saiu várias revistas, tem várias matérias sobre esse assunto. Vários cientistas estudando isso, neurocientistas estudando isso. O que acontece com o cérebro da pessoa que está orando? Vai nos hospitais e percebe que as pessoas que oram apresentam melhor resultados com relação à cura, com relação ao efeito de remédios, com relação à resposta do organismo às provocações dos remédios e das inserções dos medicamentos, sabe? O corpo responde melhor por causa da vida de oração. O tipo de hormônios e energia que gera no corpo. Então, há estudos sobre isso, né? Você, por exemplo, dobrar o seu joelho aí na sua casa e uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, por exemplo, receber os efeitos da oração que você está fazendo aqui. A oração, ela viaja, ela desdobra no tempo, no espaço, ela não tem nada que possa prendê-la. Por isso que ela é metafísica. Se a gente soubesse realmente os desdobramentos metafísicos do poder da oração, a gente oraria mais. A gente andaria menos angustiado, menos apreensivo. Você pensa bem, Jesus sabia que a missão dele
tinha como fim último a morte. Ele sabia que era isso. Ele sabia que ele estava, quanto mais popular ele ficasse, mais perto da morte ele estaria, como de fato aconteceu. Aqui está no capítulo 5 de Lucas, onde ele ainda nem tinha feito o Sermão da Montanha, ele está em andamento, ele está sendo conhecido. Nesse versículos 15 aqui, vai falar que a fama de Jesus crescia. Quer dizer, todo mundo começou a saber quem é esse cara que curou aquele leproso. E começou a aparecer gente, a fama dele foi crescendo. E ele sabia que à medida que ele ia sendo conhecido, à medida que as pessoas iam falando sobre ele, à medida que o nome dele ia sendo ventilado na sociedade, nas multidões, estava mais perto da morte. Ele tinha tudo para desistir. Né? Se você souber que o extremo da sua vida vai te condenar à morte, em alguma missão que você está cumprindo, dependendo da missão, você desiste dela. Mas Jesus falou, não, eu tenho que reabastecer minha alma. Eu tenho que me reestruturar por dentro. Eu preciso me refazer por dentro. E só tem um jeito de fazer isso, é com oração. Tem pessoas que querem transformar a vida pelo poder do pensamento, né? Pelo poder do pensamento eu vou transformar minha vida. Fazer um pensamento positivo aqui, vai dar tudo certo. Tem pessoas que com o poder das pedras, né? Aí tem amuletos de pedras. Tem pessoas que têm uma imagem qualquer. Eu conheci uma pessoa que tinha um elefante em casa, e aquele elefante para aquela pessoa era o que dava sorte na vida, sabe? Quando na verdade, se você dobrar seu joelho aí 2 minutos falando com Deus, abrindo o coração com sinceridade, rasgar sua alma, falar, Senhor, minha situação é essa, essa e essa e essa. Eu te exalto, eu te glorifico, porque eu sei que o Senhor é poderoso, e a minha situação é essa. Você transforma a sua vida, pelo poder que há na oração, por aquilo que a oração é capaz de fazer. Entende? Então, essa nossa meditação aqui, ela tem por objetivo te incentivar a orar. Assim como você se alegra em procurar uma pessoa que tem condições de resolver seu problema, nossa, eu já fui em 5 pedreiros, nenhum resolveu, mas eu fui no fulano, o Zé que mora na rua de baixo, na esquina ali, ó, eu fui nele lá, que pedreiro bom, rapaz, e barateiro, hein? Ele foi lá rapidinho e resolveu o problema. A gente fica feliz quando a gente encontra uma pessoa que resolve o problema, né? Que desembola a nossa vida. Ou então, nossa, eu estava com o coração tão apreensivo, rapaz. Eu encontrei o fulano na igreja Batista Manancial, bati um papo com ele. Nossa, fulano é uma benção, né? Puxa vida, a tranquilidade que ele fala, a maneira dele ouvir. Ou então, ele nem falou nada, só me ouviu e eu saí de lá com a alma tranquila. Se seres humanos são capazes de dar a gente um certo refrigério pelas coisas que fazem, ainda mais Deus. Ainda mais Deus. Então, vamos nos refugiar mais em oração, sabe? É triste a gente ver que as pessoas preferem o culto de domingo à noite do que os cultos de quarta-feira. Hoje é quarta-feira, é culto de oração. É um dia que você pode ir lá, vai ter a mensagem e depois a gente reserva um tempo só para orar. E é bom demais, sabe? Domingo de manhã, 8h30 da manhã na igreja, a gente tem oração também. Sabe, você quer transformar a sua vida, você quer colocar diante de Deus os seus sonhos, quer ver sua vida se desenvolvendo, quer ver as coisas desembolando, quer ver a paz interior chegando, quer ver as situações na sua vida acontecendo? Coloque a sua vida em oração, ou melhor, coloque mais oração na sua vida, coloque mais tempo de oração com Deus. Você precisa da oração solitária, como Jesus mostrou no texto, mas você precisa da oração coletiva também, estar junto com seus irmãos, ter um irmão de oração, uma pessoa para quem você liga, manda uma mensagem, irmão, estou aqui orando por você, ore por mim, ou então tirar um tempinho, ligar e orar junto no telefone. Minha sogra faz muito isso. A minha sogra passa mais de 1 hora com a amiga dela de oração em Leopoldina. Elas ficam mais de 1 hora orando no telefone. É bom demais, isso muda, transforma a sua vida por dentro. Entendeu? Você vai ver as suas angústias minguando, né? Você vai ver suas angústias diminuindo. E a sua força crescendo cada vez mais em Deus. A sua fé crescendo cada vez mais em Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos nesse momento falar com o Senhor. Pedir o perdão para os nossos pecados. E pedir ao Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ajude que nós somos fracos. Nos ajude a ter uma vida de oração para nos fortalecer no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ana Evangelina, Deus te abençoe poderosamente. Cristiane, Deus te abençoe poderosamente. Flávia, Karine, Farley e Adriana, todo mundo aí, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. A gente se encontra amanhã, se Deus assim permitir.